Pessoal, agora nós trabalharemos no quarto, quinto, sexto e sétimo caso com a parte conceitual em relação à densidade. Tá? Então, o professor vai pegar aqui, novamente, caneta e vamos pensar então agora no quarto caso. E o quarto caso, o professor nomeia essa situação, problema, como massas iguais, volumes diferentes. Tá? Qual é o contexto dessa situação, desse caso? O contexto é o seguinte, nós temos aí no caso 3 objetos, objeto A, objeto B e objeto C, ambos, todos eles, com massa igual a 6 kg. Mas como vocês podem observar, os volumes são diferentes. E aí surge a situação. É possível prever a densidade de objetos que possuem, de materiais que possuem a mesma massa e volumes diferentes, sem necessariamente ter que calcular? Com certeza. Tá? Nós vamos fazer o cálculo aqui, mas você vai ver depois a relação. Então, vamos imaginar aqui então que o objeto A tem um volume de 2 litros, o objeto B tem um volume de 3 litros e o objeto C tem um volume de 1 litro. O que representa de fato a densidade? A densidade representa a massa de um material dividido pelo seu volume. Nós vamos manter aqui as unidades da massa em quilogramas e do volume em litros, e a densidade será expressa então em quilogramas por litro. Tá? Então a densidade do material A seria o quê? Os 6 quilogramas dividido pelos 2 litros, que é o volume. Nós teríamos então aqui que a densidade do material A é igual a 3 quilogramas por litro. A densidade do material B, vamos fazer o mesmo cálculo. A massa é quanto? 6 quilos, 6 quilogramas. O volume são 3 litros. Então, nós teríamos então que a densidade do material B, 6 dividido por 3, 2 kg por litro. O mesmo nós vamos fazer agora para o material C. Densidade do material C, a massa dele 6 kg, volume 1 litro, é o que está variando. Então, a densidade do material C é de 6 kg para cada litro. O que nós podemos concluir aqui? Que quando os materiais apresentam a mesma quantidade em massa, o que vai diferenciar a densidade de um em relação ao outro é o volume. E nós podemos concluir aqui então que quanto maior o volume, veja lá, quanto maior o volume, menor a densidade do material. Ou seja, o objeto que apresenta o maior volume é o menos denso, o objeto que apresenta o menor volume é o mais denso. Essa relação aqui, eu só vou poder utilizar, essa relação eu só vou poder utilizar quando eu tiver objetos, comparar materiais, quando eu comparar materiais com massas iguais. Então, essa relação só poderá ser usada nesse caso. Caso contrário, cálculo de densidade normal de cada um e comparação do valor numérico. Tá? Então, esse seria o quarto caso. Vamos para o próximo. O quinto caso, nós vamos nomear como volumes iguais, massas diferentes. Veja, eu vou ter lá o material A, material
B, material C, que aparentemente aqui no caso do desenho do professor não tão fidedigno aí, ó, a dimensão, mas considerando que todos têm o mesmo volume. Então vou considerar aqui que todos têm o volume de 2 litros. E que a massa desses materiais, do A, do B e do C, seja então 4 quilos, 4 quilogramas, 2 quilogramas, 6 quilogramas. O que nós vamos fazer aqui? É possível então eu, por meio, se eu considero o volume igual para todos, eu tenho como predizer a densidade, qual é o material mais denso, qual menos? Com certeza, tá? Sem a necessidade do cálculo, desde que os volumes de todos sejam iguais, pautando essa minha comparação apenas pela diferença de massa entre eles. Vamos calcular aqui então a densidade do material A. A densidade do A será igual ao quê? Aos 4 kg dividido pelos 2 litros. Ou seja, a densidade do A será de 2 kg por litro. A densidade do material B será de 2 kg dividido por 2 litros. Então, a densidade de B, a massa dividido pelo volume, de 1 kg por litro. A densidade do material C será de 6 kg dividido por 2 litros, que é o volume igual para todos. Então, a densidade do material C será de 3 kg por litro. O que nós podemos concluir aqui? Que quanto maior a massa, maior também será a densidade, desde que os volumes desses materiais, dessas amostras, desses sistemas, sejam iguais. Então, quanto maior a massa, maior será a densidade. Sem a necessidade de termos que calcular, nada disso. Conheço o quê? Quais as informações que eu preciso possuir? Primeiro, os volumes são iguais de todos os materiais ali analisados? Ótimo. Então, a diferença de massa permite eu predizer se o objeto é mais ou menos denso, se o material é mais ou menos denso que outro. Ok? Vamos para o próximo caso. No sexto caso, nós vamos trabalhar a questão da flutuabilidade. Tá? Então, deixa o professor aqui pegar a caneta novamente. Então, sexto caso, nós vamos discutir a questão da flutuabilidade de um material sobre o outro. Na verdade, nós vamos discutir aqui se ele afunda ou, entre aspas, aqui só para você poder associar, ou boia. É isso que nós vamos estar verificando, ele sobre um outro material. Para essa análise, pessoal, o professor vai fazer um pouco a análise conceitual, então vamos imaginar aqui um tanque, um reservatório. Nesse reservatório, eu tenho uma certa quantidade de água preenchendo ele até a superfície, então aqui eu tenho água. Tá? Vamos considerar aqui que essa água, então, eu tenha 50 litros de água, que equivalem a 50 quilos. Então, a massa, o volume e a massa de água. Dessa forma, eu tenho o quê? Perdão, aqui. Dessa forma, eu tenho a densidade. Ó. Volume, massa, densidade seria o quê? 50 kg dividido por 50 litros. Então, a densidade da água de 1 kg para cada litro. Ótimo. E que eu desejo, então, meu desejo aqui na experiência, é mergulhar um bloco metálico de prata. Esse bloco metálico de prata, ele tem massa de 10,5 kg, volume de 1 litro, então a densidade dele, 10,5 dividido por 1, massa dividido por volume, vou até colocar aqui novamente para que vocês, por 1 litro, vai ser 10,5 kg
por litro. Essa é a densidade da prata. Nosso interesse aqui então é mergulhar ele no tanque. E aí nós já estudamos que pela propriedade geral da matéria, a impenetrabilidade, dois corpos não ocuparão ao mesmo tempo o mesmo espaço. Então, ao eu entrar com 1 litro de prata dentro do tanque, deverá sair também 1 litro. Então, entra 1 litro da prata, mas sai 1 litro de água. Ou seja, esses não terá como eles ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Tá? Então, entrou 1 litro de prata. E saiu 1 litro de água. Só que a quantidade em massa que entrou e saiu foi a mesma? É aí que está a pergunta. Quando saiu 1 litro de água, saíram em massa 1 quilo, 1 quilograma de água. E quando entrou 1 litro de prata no tanque, entrou em massa 10,5 kg. Ou seja, a massa do tanque, sistema água-prata, o tanque aumentou. Tá? E aí nós temos uma relação de força, pessoal, porque esse bloco, assim como todos os materiais, sofre uma ação da gravidade, que é a força-peso, que é a atração junto ao solo. Mas você acha que, olha, eu pergunto com você aqui, será que vai esse bloco entrar tranquilamente, ser imerso tranquilamente nessa água sem sofrer nenhuma resistência? Claro que não. A água, por sua vez, oferece uma resistência a essa entrada chamada de empuxo. Então a força-peso apontada para baixo e o empuxo seria a resistência que a água oferece a essa imersão. O equilíbrio dessas forças, que é a relação dessas forças que fornecerá para nós o quê? Que dará para nós a conclusão se o objeto vai flutuar ou afundar. Então o que eu posso associar daqui? Que se a força-peso for maior que o empuxo, ou seja, que a resistência que a água oferece, nós vamos ter um objeto que ele vai afundar. E veja, quanto litro de água que saiu mesmo? 1 litro. 1 quilo. Qual que é a densidade da água mesmo? Densidade de 1 quilograma por litro. Como força depende, deixa eu até apagar aqui para voltar. Como força depende da divisão entre a massa e o volume, força, só um pouquinho. Então a força, na verdade, é a massa vezes a aceleração com que essa massa é submetida. No nosso caso aqui é a gravidade, porque a gente está trabalhando na vertical. Então a força de empuxo aqui, que é responsável da água que está aqui, nós vamos ter então a massa de água que saiu vezes a gravidade, que é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. Essa força que está representando aqui o empuxo será na ordem de 10 newtons. Então veja, nesse caso eu tenho uma força empuxo no valor de 10 newtons. A força-peso, que nós vamos representar por P, também depende da massa e da gravidade, só que no caso aqui do bloco, massa do bloco 10,5 kg e a gravidade 10. Qual foi o valor dessa força de atração para baixo ali? De 105 newtons. Então a força-peso aqui está na ordem de 105 newtons. Concluímos o que então? Que a peso maior que a empuxo, o bloco vai o quê? Afundar. Se por acaso a peso for menor que a empuxo, o bloco vai flutuar, flotar, tá? O material vai flotar.
vai boiar. E eu posso associar esse afundar ou flutuar em relação à densidade, porque, ó, veja, a força-peso maior indica o material o quê? Mais denso, porque olha lá a densidade do material, que é a prata, 10,5 kg, enquanto que a água, qual a densidade dela? 1 kg por litro. Então nós podemos concluir o quê? Que o objeto, o material menos denso, flutua, e que o material mais denso afunda. Ou seja, o menos denso está por cima e o mais denso está por baixo. E aí nós conseguimos definir então composição. Tá? Então vamos supor que eu tenha lá 5 materiais, A, B, C, D e E, e eu tenho lá as seguintes densidades deles em gramas por centímetro cúbico. Então eu tenho aqui 4, 2, 1, 7 e 5. E eu desejo então misturá-los todos num único recipiente, tá? Sabendo que nenhum deles se dissolverá no outro, ou seja, são imiscíveis, não se dissolvem, formarão fases distintas. Então, vou adicionar o material A, o B, o C, tudo aqui junto nesse recipiente. Como ficaria a ordem da composição? Qual estaria aqui embaixo, qual estaria na segunda fase, qual ocuparia a terceira, qual ocuparia a quarta, qual ocuparia a quinta? Então, o material mais denso estaria por baixo. Qual material? O D. Olha a densidade dele aqui, 7. Aí eu teria na sequência o quê? Eu teria o material E, que tem densidade 5. Aí teria na sequência o material A, depois o material B e por último o material C, que é o menos denso. O menos denso então está por cima, o mais denso está por baixo. E na composição eu vou fazendo o quê? O aumento da densidade indica a posição que ele vai ocupar dentro da composição do sistema. Tá? Por último, então, discutindo com vocês agora, e para encerrar essa nossa videoaula, eu vou comentar com vocês o 7º caso, que é a interpretação do densímetro. A interpretação do densímetro, o que é o densímetro primeiro? O densímetro é um instrumento com densidade específica, já pré-determinada, que serve para nós como referência para comparar outros materiais em relação a ele. Então nós vamos comparar se esse material é mais denso que ele, menos denso que ele, ou tem densidade igual ao densímetro. A situação, problema que o professor vai colocar aqui serão 3 recipientes, tá? Onde eu tenho o mesmo volume de material, e que a esferazinha aqui, ela está representando o densímetro. Então, ela representa o densímetro. Vamos acreditar aqui que o densímetro tenha, vamos supor aqui, sugerir uma densidade para ele, de 2 gramas por centímetro cúbico. Então, vou chamar aqui de recipiente sistema 1, sistema 2, sistema 3. E que eu tenha 3 materiais aí armazenados. Eu não sei ainda qual está em qual recipiente. Tem o material A, B e C. Densidades em gramas por centímetro cúbico de 3, 1, 2. A pergunta, pessoal, não é para o decímetro, mas sim para o líquido onde o decímetro está imerso. Então, qual é a pergunta? O líquido, o material onde está o decímetro, ele é mais denso que o densímetro? Ou menos denso, ou tem densidade igual? Então vejamos, vou começar aqui pelo caso 3. O material, que é o líquido aqui, ó, ele está acima do densímetro. Isso indica o quê? Que ele é mais ou menos denso. Se ele está acima, indica que esse material é menos denso. Se o densímetro tem como densidade 2 gramas, esse material sendo menos denso só pode ser o material B. Por quê? Porque o B apresenta densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico.
Tá? Vamos pensar agora no caso 2. No caso 2, o líquido, o material analisado, está por baixo do densímetro. Então quer dizer que ele é o quê? Mais denso. Se ele é mais denso e o densímetro tem valor igual para todos os sistemas aqui de 2 gramas por centímetro cúbico de densidade, então ele só pode ser o material A. Então A, a densidade de 2, aqui no caso 3 gramas por centímetro cúbico. Agora o densímetro está ali na posição intermediária, nem lá em cima, nem lá embaixo, em equilíbrio. Então eu tenho que o densímetro tem a mesma densidade do material analisado. Então aqui eu só posso acreditar que seja o material C, tá? Onde o material C vai ter densidade de 2 gramas por centímetro cúbico, que é a mesma do densímetro. Bem, o que nós podemos concluir aí se eu não tivesse esses valores, sem fazer todas essas perguntas? Sabendo que o densímetro é igual para todos os sistemas, você vai poder concluir você vai poder tirar a seguinte conclusão, que quanto maior for a profundidade do densímetro, menor será a densidade do material analisado. Certo? Então veja, maior profundidade, menor a densidade. Dessa forma temos o quê? No sistema 3, eu tenho o material B, que representa a menor densidade, e em ordem crescente eu vou ter o quê? No sistema 1, C, que apresenta a densidade 2, e no sistema 2 eu vou ter o material A, que apresenta a densidade de 3 gramas por centímetro cúbico, sem precisar ficar fazendo muitos questionamentos. Então, quanto maior a profundidade do densímetro, sendo ele igual para todos os sistemas, menor a densidade do material analisado. Galera, foi um prazer. Espero que tenha ajude vocês a resolver os exercícios. Lista 2 entrega já com a data agendada para vocês. Ok? Um abraço, até mais.